Estados Unidos perdendo a guerra contra o Irã. Escalada no Oriente Médio só vem aumentando a cada dia. O preço do barril do petróleo aumentou novamente. Você vê agora tudo isso e muito mais no Choque de Razão. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Laio, falo de políticas internacionais e religião para pessoas reais. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos importantes que têm acontecido nos últimos dias. O primeiro deles é que novamente o preço do petróleo subiu. Ele tinha fechado em queda ontem, mas hoje, depois de vários ataques novamente de Israel contra Irã, o preço do barril do petróleo aumentou novamente, teve um aumento de 3% no valor. Parece pouco, mas não é não, viu, pessoal? A gente tá seguindo aí a passos para uma crise econômica global, principalmente derivado das commodities. O petróleo, como todo mundo sabe, como eu posso dizer, a maior fonte de commodity e de recursos financeiros do mundo. O petróleo movimenta a economia global como um todo. E o aumento dele gera aumento em tudo, que a gente consome. Aqui no Brasil, principalmente, todo o nosso transporte terrestre basicamente é acompanhado do óleo diesel. Então, se o óleo diesel sobe, se o preço dos combustíveis sobe, tudo sobe na prateleira do mercado também. Arroz, feijão, óleo, tudo vai aumentar. Então a gente tem que estar bem atento quanto a isso, porque nós vamos passar aí, se continuar essa escalada, nós vamos passar por um ponto crítico. Principalmente porque pelo Estreito de Hormuz, todo mundo está cansado de ouvir esse nome, mas é por lá que passa 30% do petróleo mundial. Então a gente vai ver aí o preço do barril do petróleo provavelmente aumentar bastante. Principalmente porque agora os Estados Unidos está completamente sozinho até o momento. Os Estados Unidos, na figura de Donald Trump, ontem solicitou ajuda de vários países, como eu disse no vídeo anterior, vários países como a França, a China, o Reino Unido, enviou solicitação para a União Europeia e nenhum país respondeu, nem a OTAN. A OTAN disse que isso não é um trabalho para a OTAN. O primeiro-ministro da Alemanha, inclusive, falou que os Estados Unidos que começou essa guerra e ele que tem que acabar. Torce muito para a diplomacia, mas quem tem que encerrar essa guerra é os Estados Unidos. E ao contrário do que está todo mundo falando, todos os veículos de imprensa norte-americanos dizem, os Estados Unidos não está ganhando essa guerra, tá? Pode parecer que sim, mas não está. Muito porque o Irã está resistindo muito bem às ofensivas, a todas as ofensivas norte-americanas. E isso mostra, esse pedido de ajuda do Donald Trump mostra realmente um pouco de desespero que a pressão interna e externa está causando a ele. O vídeo de ontem eu falei sobre isso e hoje a gente já acordou tendo as informações aí de que nenhum país respondeu de forma amigável ao pedido do Donald Trump. Todos eles recusaram. A China, principalmente, porque como eu havia dito no vídeo anterior, ela vai ser provavelmente a maior beneficiária dessa guerra que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Principalmente se o Irã decidir realmente liberar a passagem para petróleo que for negociado em yuan. Então a gente está vendo aí uma coisa gravíssima acontecendo, tá? Com essa escalada também a gente tem que ficar muito, muito, muito atento, porque essa escalada ela está começando a criar um medo genuíno em cientistas políticos, em estudiosos da geopolítica, principalmente porque, de acordo com todas as informações que a gente tem obtido aí, os Estados Unidos estão gastando muito com essa guerra. Então todos os cientistas políticos e geopolíticos do mundo têm informado que só existe prejuízo para os Estados Unidos nessa guerra. Então quanto mais tempo passar durante essa guerra, mais os Estados Unidos vão querer aumentar o poder. E a gente sabe muito bem que por mais que hoje um país utilizar uma arma nuclear, é muito delicado e muito arriscado, mas
por outro lado, a gente tem aí um cara maluco na presidência dos Estados Unidos que pode sim fazer isso sem a menor humanidade, sem o menor medo, porque ele sabe que ainda tem muita gente passando pano para ele. Então vamos ficar muito, muito atento quanto a isso, tá? Outro ponto que a gente tem que ficar atento também, pessoal, é sobre Israel. Israel hoje soltou uma nota afirmando que matou o chefe de segurança do Irã, né? Esse chefe de segurança que controlou, né, que ficou à frente do regime iraniano enquanto houvesse a passagem de poder, né, do antigo Ayatollah, que era o Ali Khamenei, passando para o novo Ayatollah, que é o filho dele, né, o novo Khamenei. Então, de acordo com informações de Israel, esse chefe de segurança ele foi assassinado. Ainda não tem nenhuma confirmação sobre isso, né? Ainda estamos aguardando as confirmações aí, mas se isso for verdade, o clima vai esquentar bastante lá no Golfo Persa graças a essa informação, né? E a gente tem também, por outro lado, por outra coisa, uma coisa que preocupa bastante os Estados Unidos, que está pressionando muito Donald Trump, é o fato do petróleo venezuelano que ele saqueou, por assim dizer, né, com a invasão à Venezuela, ser extremamente bruto, né? O custo de refino desse petróleo é muito alto. Então nós já temos aí os Estados Unidos gastando com a guerra cerca de 1 bilhão por dia com essa guerra, que já chega a quase 20 dias, e nós temos em contrapartida o preço do petróleo subindo, a escassez de petróleo que vai acontecer, e os Estados Unidos, que acharam que estavam seguros com tudo isso, estão tendo problemas e dificuldades para refinar o petróleo da Venezuela. Então tudo isso faz diferença numa guerra, tá? Com esses custos elevados, os Estados Unidos já está utilizando os 50 milhões de barris que eles pegaram de uma vez só da Venezuela, e eu acredito que vão utilizar os 100 milhões que vão chegar lá também, né? E o custo de refino é alto por conta da tecnologia necessária para refinar esse material. Então os Estados Unidos estão tendo aí um grande problema nas mãos com isso, tá, gente? Vamos ficar muito atento a isso. Outro ponto que preocupa bastante o povo norte-americano é o envio de tropas para o Irã. Isso mesmo que você ouviu. Pode acontecer sim dos Estados Unidos enviar tropas para o Irã para lutar na guerra do Irã. Já enviou, né, aqueles 2.500 homens, mas eles já estavam em situações de diplomacia militar em outros países, porém existe um trauma muito grande nos Estados Unidos com relação ao envio de tropas, principalmente pelo que aconteceu com o George W. Bush, que enviou tropas para lutar na guerra no Iraque, né? Então existe aí uma cicatriz muito forte no povo norte-americano com relação ao envio de tropas, porque por enquanto a guerra está acontecendo à distância. O Donald Trump está lá protegido no cercadinho dele, enquanto envia drone para tacar bomba no Irã, né? Assim como Benjamin Netanyahu também está protegido enquanto manda drone tacar bomba. A partir do momento que a guerra se torna uma guerra física, uma guerra onde seriam soldados contra soldados, aí a cicatriz que já existe nos Estados Unidos com relação a isso, ela aflora ainda mais. A popularidade do Donald Trump está despencando cada dia mais, né? Não tem o que falar, o Donald Trump, cada dia que passa, fica menos popular nos Estados Unidos. A oposição cresce cada dia mais nos Estados Unidos, fazendo mais pressão ainda. E o Donald Trump é como se fosse um leão, pessoal. Quando você pressiona, não tem aquele ditado que fala assim, não cutuque uma onça com vara curta? É exatamente isso. Por mais que que a gente imagina que ele não vá chegar a consequências tão severas nessa guerra, ele pode sim nos surpreender, assim como já surpreendeu em outras situações, e pode sim surpreender a gente. Então vamos ficar muito atento, porque realmente está muito perigoso essa situação. E com tudo isso acontecendo, a gente ainda tem a situação dele ter agora acabado de divulgar nas suas redes sociais, não hoje, mas ele divulgou agora que ele teria o maior prazer em tomar Cuba.
Então, assim, a gente vê em todas as atitudes e falas do Donald Trump que ele realmente está se achando um ditador universal, que ele pode fazer tudo que quiser. E não é bem assim, a gente tem que estar muito atento. Cuba já vive aí uma crise por conta das sanções norte-americanas há muitos anos, né? E o Donald Trump simplesmente disse que seria uma honra tomar Cuba e tomar conta da ilha. Então ele tá achando que está no war. Para quem não sabe, o War é um jogo de guerra de tabuleiro e o Donald Trump está parecendo que está jogando War. Ele invade onde ele quer e faz o que quer, e não é bem assim. E muito disso a gente toma pelo fanatismo religioso, exatamente. Assuntos delicados, são muito complicados de você ver o pessoal falando. Por quê? Porque tem medo do retorno que vai ter. Mas se eu falar de certo assunto, eu não vou ter um retorno muito bom. O meu público não vai gostar desse assunto. Então, a gente não pode pensar assim. O fanatismo religioso matou milhões e vem matando milhões há muito tempo. Um exemplo disso é o próprio Irã, né, que tem um regime religioso por ser uma teocracia religiosa, uma teocracia islâmica, matou muitas pessoas. Existe um contexto de misoginia gigantesco. Para quem não sabe, misoginia é o ódio às mulheres, né? Tem esse conceito de extremismo religioso, não muito diferente de muitas pessoas no Brasil. Eu mesmo conheço algumas pessoas que que são fanáticas religiosas, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque é preocupante. O fanatismo religioso, ele é preocupante. Para você ter uma ideia, algumas igrejas, elas estão tentando subverter os discursos para dizer que política tem que envolver a religião, né? Deus é que vai escolher o próximo presidente, que vai escolher os nossos deputados, a gente tem que pedir oração, e não é bem assim. Uma coisa que você tem que ficar muito atento e tem que entender é que se o seu candidato usa argumentos religiosos e não de propostas políticas, sejam essas propostas para beneficiar você direto ou indiretamente, ele não é o candidato certo para você, tá? Seja ele de esquerda, de direita, de centro, de lado, de cima, de baixo, não interessa. A política tem que ser debatida com propostas políticas e não com propostas religiosas, tá? Um dos pontos principais para o Irã se tornar o que é hoje foi exatamente colocar líderes religiosos em posições de poder, e isso fez com que o Irã se tornasse uma teocracia islâmica. E o Brasil pode sim se tornar uma teocracia cristã se a gente continuar colocando políticos religiosos no poder, ao invés de políticos que estejam preocupados com a população brasileira, tá? Patriotismo não é você vestir verde e amarelo e torcer para candidato X, Y ou Z, certo? Patriotismo é você acreditar no seu país, torcer para o seu país dar certo e não ficar na internet pedindo para que um americano que não bate bem da cabeça jogue uma bomba aqui ou faça qualquer coisa, ou que invada o Brasil. Isso não é patriotismo, tá bom? Isso aí é você estar lambendo bota de americano, e isso está errado. A gente tem que dar valor ao nosso país. Nosso país é um país muito bom, um país rico, e a gente precisa a todo custo proteger nosso país, porque o Donald Trump, se ele vier para cá, você pode ter certeza que a coisa aqui piora muito, muito e muito, certo? Então vamos pensar bastante, refletir bastante. Político que não tem proposta política não serve para ser eleito. Coloque isso na sua cabeça. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro, seja ele de qualquer posição partidária. Se ele não tem proposta, se o discurso dele é baseado em fé e religião, não vote nele, tá? Fique muito atento a isso, pessoal. E o uso da religião na política vem aumentando drasticamente de algumas eleições para cá. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. A gente... Vamos conversar sério agora. Eu e você aqui, ó, nós dois. Vamos lá. Pessoal, na política, vocês acham que o poder central é do presidente? Não é. O poder central na política não emana do presidente. Na teoria, o poder emana do povo. Na prática, o poder emana da Câmara dos Deputados, tá? O poder emana do Senado Federal, certo? Quem aprova, quem cria, quem aprova e quem decide ou não as leis são os deputados estaduais,
e federais e os senadores. Essas pessoas que definem tudo. O presidente tem o poder de vetar ou não uma PL, uma proposta de lei. Se eles passarem uma emenda constitucional, nem passa pelo presidente da República. Seja ele, Lula, Bolsonaro, Temer, qualquer pessoa que seja. O presidente não tem tanto poder. Por isso, todos os presidentes pedem que você eleja candidatos que estejam em sintonia com os pensamentos dele. Por exemplo, o Bolsonaro vai pedir para você eleger os candidatos da direita. O Lula vai pedir para você eleger os candidatos da esquerda. Tem um novo candidato que está surgindo aí com propostas populistas, que na prática é o mesmo discurso que o Bolsonaro fez na campanha de 2018, que é o Renan Santos, do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, onde está aquele excrementíssimo senhor Arthur Duval, né, que falou que é bom pegar a ucraniana porque elas são fáceis em época de guerra. Ele estava lá na Ucrânia e, para quem não sabe, ele falou isso. Ele disse que o bom de estar lá é porque as ucranianas eram fáceis, porque elas estavam passando fome, passando todo tipo de dificuldade. Esse cara é um cabo eleitoral do Renan Santos, pra você ter uma ideia. E o Renan Santos tem algumas propostas que são populistas. É tudo para falar bonito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou transformar o Brasil nisso, eu vou transformar o Brasil naquilo. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Ele é de centro. Eles dizem que não, que é um movimento único, que não existe proposta partidária nenhuma, eles não são de direita, não são de esquerda, não são de centro, não são de lugar nenhum, mas eles são de centro sim, e eles vão apoiar projetos voltados para o centro. É o que acontece, o Centrão hoje é o dono do Brasil. Há cerca de 30 anos o Centrão é dono do Brasil, tá bom? Então vamos ficar muito atento, pessoal. Política, ela tá em tudo na vida, certo? Ela tá na economia, ela tá na religião e ela tá na educação, ela tá em tudo que você puder pensar, existe política nisso. Então vamos começar a tratar esse assunto como um assunto sério, não só deixar que pessoas tomem as decisões por nós, tá bom? Então vamos ficar muito atento aí. O fanatismo religioso, ele é prejudicial em qualquer situação, tá bom? Seja ela cristã, islâmica, judaica, hindu, qualquer tipo de religião você tem que seguir, mas você não pode ser fanático, você não pode ser idólatra demais, porque aí você se torna um radical. E é isso que são as pessoas. O regime iraniano é um regime radical islâmico, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado do nosso canal, espero que você tenha gostado do conteúdo. Mais uma vez eu te peço que você se inscreva no canal, né? Se inscreve aí embaixo, ative o sininho para receber notificações do nosso canal, curte nosso canal, comenta, compartilha. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, isso vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, e mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo do Choque de Razão.